A maioria dos cristãos e igrejas ao redor do mundo tem feito muito bem pregando o evangelho e ganhando almas. Isso é muito lindo. Mas a grande comissão não é ir de fazer convertidos. Essa é a primeira parte da grande comissão. A grande comissão é ir de fazer discípulos. E é claro, para fazer um discípulo, a primeira coisa que tem que fazer é pregar o evangelho para ele e ganhá-lo para Jesus. Então, essa primeira parte, a igreja tem obedecido fenomenalmente. Mas fazer discípulos é muito mais profundo do que só fazer convertidos. E isso que tem sido o grande erro. E eu vou te falar, a maioria dos cristãos estão tendo problemas gravíssimos nas suas vidas espirituais, porque eles nunca foram discipulados. Eles nunca foram discipulados. Isso é tão sério. E o apóstolo Paulo mostra que nós, como discipuladores, né, porque você só pode ser um bom discipulador se primeiramente você for bom discípulo. Mas quem for discipulador deve ser um modelo para o seu discípulo. Nós aprendemos muito sobre modelo domingo passado, eu não vou repetir tudo aquilo, mas eu só quero recordar o nosso primeiro ponto, que nós devemos ser modelo da verdadeira santidade. Modelo da verdadeira santidade. Nós aprendemos que a transparência abre o caminho para a santidade. Quando a pessoa ela anda em transparência com Deus, obviamente, com Deus, se ela não andar com transparência, não vai fazer diferença nenhuma no sentido de Deus. Deus vai saber, Deus já sabe tudo, nada pode ser escondido diante de Deus, Deus já sabe tudo. Mas quando ela confessa o pecado abertamente, pede perdão para Deus, e aí ela também anda em transparência com o seu discipulador. Ela vai confessar os pecados por discipulador para quê? Não é para receber perdão, né? Não é para receber perdão, porque para receber perdão, olha o que diz a Bíblia, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, é muito óbvio que, para nós realmente recebermos perdão dos pecados, nós não confessamos para padre, nem para pastor, nem para discipulador. Para receber perdão dos pecados, nós confessamos o pecado para Deus. Porém, o problema com a maioria dos crentes, sérios, sinceros, eles pedem perdão a Deus, eles se sentem horríveis, aquele homem que caiu de novo na pornografia, aquela mulher que de novo perdeu a calma ou não falou com amor como ela deveria ter falado em casa. O problema não é ela não pedir perdão a Deus, eles se sentem horríveis porque não agiram com amor, então pedem perdão a Deus. Sentem horríveis porque caiu na pornografia, eles pedem perdão a Deus. O problema é que passa poucos dias e fazem tudo de novo. Entra ano, sai ano, continua os mesmos pecados. Então, Deus não quer só perdoar, Deus quer curar aquela pessoa, Deus quer libertá-la, e para ela ser curada e libertada daquele pecado, aí é um outro princípio que entra em vigor. É um outro princípio que entra em vigor. Para ela ser perdoada, ela deve confessar para Deus. Mas para ela ser curada, olha o que a Bíblia diz, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E essa palavra curados aí é a palavra no grego iaumai. Iaumai significa também curado fisicamente, mas também quer dizer curado emocionalmente, também quer dizer curado espiritualmente. Aliás, essa palavra, uma das definições dessa palavra do grego, do dicionário grego, é libertos do pecado. Então ele está dizendo, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem libertos dos pecados. Olha só, para ser liberto do pecado. Então, eu estou convencido que a igreja de Jesus, em geral, não tem levado a sério isso aqui.
E essa é a razão que tantos cristãos continuam repetindo os mesmos pecados. Olha, entra ano, sai ano, aquele casal continua brigando, continua discutindo. Entra ano e sai ano, e aquele irmão continua relaxado, nunca consegue ser fiel no seu tempo sozinho com Deus. Entra ano, sai ano, e aquela irmã continua tratando péssimo os pais dela e respondendo para a mãe dela, aquela jovem, de uma forma tão feia. E ela pede perdão a Deus, que ela sabe que ela foi errada, mas ela fica repetindo os mesmos pecados. Por quê? Porque para ser perdoado, a gente confessa para Deus, mas para ser curado, você tem que se abrir com outra pessoa. E o contexto desse versículo aqui, o contexto, não é você confessar seu pecado para qualquer um, não. Não é, não. Não é, eu vou confessar então para o meu melhor amigo aqui, ele vai orar por mim, eu vou ser curado. Não, não é assim que funciona. Porque qualquer texto tem que ser lido dentro do seu contexto, senão facilmente vira-se um pretexto. Tem que ler o texto dentro do contexto. E qual é o contexto? O contexto é: chame os presbíteros da igreja, alguém que preside espiritualmente, alguém que tem uma certa autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, por isso que a Paz Church é organizada como assim, olha, é organizado em pastores de rede, que também são considerados presbíteros na Paz Church, os pastores de rede, e debaixo dos pastores de rede tem os líderes de Life Group, com a autoridade do pastor de rede para cuidar e amar as ovelhas. E além do líder do Life Group, tem os discipuladores, que são pessoas que auxiliem o líder de Life Group para cuidar bem das ovelhas. Então, deve ser uma dessas pessoas aí, ou um dos discipuladores, ou o líder de Life Group, ou o pastor de rede, e sempre é homem com homem, mulher com mulher. Então, se o seu líder de Life Group for homem, você for mulher, e você quer se abrir com o seu líder de Life Group, você deve se abrir com a esposa dele, não com ele. No máximo, pode ser os dois juntos, mas nunca uma mulher se abrindo com um homem, só os dois lá, a não ser que sejam casados, aí sim, porque depois do Espírito Santo, o discipulador principal da esposa deveria ser o marido, A esposa, ele é a autoridade espiritual no lar, e então, depois do Espírito Santo, o discipulador principal da esposa devia ser o marido, mas não quer dizer que a esposa não devia ter uma discipuladora também, é muito bom ela ter uma discipuladora. Muito bem. Agora, nós aprendemos, domingo passado, na parte 1 dessa palavra, para quem está vendo pelo YouTube, tem a parte 1, essa aqui é a parte 2, e eu só estou recordando a parte 1. Nós aprendemos na parte 1 que, por parte do discípulo, diga por parte do discípulo, quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? Aí, veja bem, pessoas às vezes só viram a primeira parte e pensam assim, não, mas tem que também corrigir o discipulador, mas eu deixei bem claro domingo passado, que isso aqui é por parte do discípulo. Quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? Ou seja, não por parte do discipulador, porque daqui um pouco, ainda hoje, eu vou falar dos dois maiores inimigos por parte do discipulador, mas por parte do discípulo, daquele que está recebendo, quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? E o primeiro maior inimigo, tem alguém que não anotou, ou se anotou, mas não está olhando, não está colando, e você lembra quais são esses dois maiores inimigos? Como? Muito bem, esse é um dos dois. Ele falou, não se abrir. Parabéns, cara, parabéns. Esse é o segundo, que na realidade talvez é o maior inimigo por parte do discípulo para não receber um discipulado profundo. É de não se abrir. Mas eu vou na ordem que eu dei aqui, mas muito bem. O outro, esse aqui, olha, número 1, falta de uma disposição da parte do discípulo de ir atrás do discipulador. O que eu tenho notado é que
muita gente, mas muita gente, não recebe um discipulado profundo por causa dessa desculpa esfarrapada assim, ó. O meu discipulador é muito ocupado, eu não quero ser um incômodo na vida dele. E aí você, como discípulo, acaba não sendo transparente com seu discipulador. Sobre o quê? Aquela sua falta de disciplina, que você não está tirando tempo sozinho com Deus. Aquela sua falta de amor para com sua esposa, ou com seu marido. Aquela sua falta de santidade em uma área ou outra. E você, por não estar se abrindo toda hora com seu discipulador, e ele não está orando toda hora por você, você está deixando de ser curado. E você que está no prejuízo, cara. É você que está no prejuízo. Por quê? Porque você não está tendo uma disposição de ir atrás do seu discipulador e receber oração. E olha, lembre-se o que eu disse também. Não é só se abrir uma vez, receber a oração uma vez e achar que está resolvido o problema. Não é assim que funciona. Isso aí é um verbo contínuo no grego. É você ficar recebendo oração, você ficar confessando, você ficar recebendo oração e você ficar sendo curado cada vez mais, até você alcançar a vitória. Isso leva muita humildade. Por quê? É humildade. Você ficar se abrindo com o seu discipulador sobre o mesmo pecado. Cara, eu pisei na bola de novo. Olha, põe a mão na minha cabeça de novo. Né? Rapaz, eu acabei com vários litros de óleo de peroba. O meu discipulado. De tanto eu ser cara de pau, porque eu ficava voltando com os mesmos pecados, Eu ficava me ungindo com óleo de peroba, né? Cara de pau. Para quem não sabe, só estou brincando. Mas, sobre o óleo de peroba. Agora, eu não estou brincando sobre o fato que eu ficava voltando. Eu ficava tão envergonhado, meu discipulador, porque eram os mesmos pecados, eu estava caindo de novo. Mas eu fiquei voltando. E sabe o que aconteceu? Fui curado, liberto. Valeu a pena. Eu vou te falar, o problema é que as pessoas não têm, muitas vezes... Eu falo com muito carinho, com muita franqueza, mas não tenho essa humildade. Sou muito orgulhoso. Ficar me abrindo, e ficar me humilhando, e ficar admitindo que eu fiquei caindo. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou tão fraco assim. E não quero que meu discipulador saiba que eu sou tão fraco assim. Mas tem duas pessoas que sabem já que você é bem fraco. Deus sabe, e Ele está triste que você não está se abrindo, recebendo cura. E o pior, o diabo sabe que você é tão fraco, ele está fazendo gato e sapato de você, deitando e rolando em cima da sua vida espiritual, e você não está alcançando o melhor de Deus para a sua vida por causa desse seu orgulho, com todo o carinho que eu digo, com todo o carinho, porque nós temos que ter essa disposição de ficar indo atrás, de ficar pedindo ajuda, pedindo oração. Olha aí de novo, meu discipulador, estou com muita vergonha de você, mas eu pequei de novo, naquela mesma área, e você fala, e confessa tudo, e vomita, e pede oração, e ajoelha, e ora, e você não vai ajoelhar diante dele, você está ajoelhando diante de Deus, em humildade, e ele está orando, e ele está orando. O que a Bíblia fala? E almai, você será liberto do pecado. E almai, você será curado. Irmãos, vale a pena, é maravilhoso, é lindo isso. Então, isso é tão, tão importante. O segundo maior inimigo de um discipulado profundo é a falta de transparência total, porque às vezes a pessoa até confessa, mas não confessa tudo. Aí deixa pela raiz o pecado lá. Porque ele falou assim, olha, ore por mim, para você tomar mais cuidado com meus olhos, meu discipulador. Eu tenho que ter um pouquinho mais cuidado com meus olhos. E não vai ser curado, porque ele não está vomitando tudo, falando, não, eu acessei coisa pesada, eu fui errado. E tem que vomitar tudo. Ele tem que confessar tudo. Não tem jeito. Se ele quiser ser curado, é transparência total. Diga, transparência total. Amém? Então, orgulho é o maior inimigo da transparência. Orgulho é o maior inimigo da transparência. É impressionante como muitos não são transparentes com seu discipulador. E olha, eu falo com muito carinho, mas usam muitas desculpas esfarrapadas. Por exemplo, ele é muito ocupado. Ele
não me dá tanta abertura, então eu também não quero ficar procurando ele, porque eu acho ele um pouco distante. Isso, aquilo. Meu irmão, quando você quer a santidade mais do que qualquer coisa, você vai confessar. A Bíblia não fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros. E se o seu discipulador for perfeito, for maravilhoso, for muito legal, e ele for muito amoroso, e te dá muita abertura, e ele toda hora está te procurando para cuidar bem de você, e aí, se ele for esse tipo de discipulador, e ele orar por você, você vai ser curado. Não, ele pode ser até pior do que você, o discipulador. Pode ter mais pecado do que você, mas você faz a sua parte, é um princípio bíblico. Você procura ele ora por você, você é curado. Agora é um processo, não é? Talvez você não vai, a cura não vai manifestar completamente na primeira vez que você procura, e aí que leva mais humildade. Você tem que ficar procurando, ficar se humilhando, e ele fica orando, e você vai ser curado. Você vê a Ana era doente, entre aspas, doente, não estou falando que todo mundo que é estéril está doente, é só simbólico, tá? Mas ela era doente de o quê? Esterilidade. Ela não conseguia ter filho. E o líder dela era um cara muito errado. O líder dela, o pastor da igreja deles, que era o sacerdote Eli, os filhos dele estavam, desculpa a expressão, mas estavam transando com as voluntárias da igreja lá, transando com as voluntárias, a Bíblia que fala, estavam roubando das ofertas, os filhos dele, e ele era o pastor principal, ele não fazia essas besteiras, mas ele sabia que eles estavam fazendo, ele sabia de todas as coisas que o filho dele estava fazendo, e ele deixava aquilo rolar, ele chamava atenção, mas continuava, ele não tirava os filhos da liderança, deixava os filhos sendo os copastores lá da igreja, tá? Eu estou usando terminologia evangélica, mas eram os sacerdotes lá, eles eram sacerdotes juntamente com ele, os filhos dele. Agora, olha só o que acontece. O Eli era um cara errado. E ele mesmo assim foi chamar a atenção e acusar a Ana de estar bêbada quando ela não estava. E o que ela fez? Ficou amargurada, ficou revoltada, vou sair dessa igreja e vou para outra. Não, até porque nem tinha outra para ir, né, na época. Só tinha uma aí, só um tabernáculo que tinha naquela época dos judeus. Ela não tinha opção, coitada. Se tivesse, eu seria o primeiro para falar para ela, sai dessa. Mas ela estava numa situação. Agora, o que é bonito? Que ela poderia só ter ficado calada, revoltada com o líder, e ela teria ficado mais doente ainda, talvez até criado úlceras, câncer, entendeu? Mas o que ela fez? Ela falou, olha como a Bíblia fala que ela respondeu, que quando ele acusou, você está bêbada e tudo, porque ela estava lá orando, lá no cantinho, na igreja, orando assim, desesperada, ele pensou que ela estava bêbada. Você está bêbada! O que ela fez? O que a Bíblia fala que ela fez? Ela falou, não, meu Senhor, não veja sua serva, ela falou desse jeito, não veja sua serva com esses olhos, não pense assim da sua serva. Olha, ela não era escrava dele, ela era só um membro da igreja, mas olha como ela fala para ele, não veja sua serva assim, com esses olhos. Eu não estou bêbada, não, meu Senhor, não bebi nenhuma bebida forte, é porque eu só estava orando com a angústia do meu coração. E o cara era totalmente errado, mas ele se tocou. Ele viu que ele havia pisado feio na bola, acusando ela de uma coisa que não era. E quando ela o desarmou com uma atitude tão humilde, tão quebrantada, o que fez? Ele de repente falou assim, não, tudo bem, então, que Deus te conceda aquilo pelo qual você está orando. Olha só, ele, sem perceber, liberou uma palavra profética. Ele é autoridade espiritual. Mesmo sendo uma autoridade ruim, ele era autoridade. Ele libera uma palavra profética
e o Samuel é gerado, um dos maiores profetas da história do mundo que ela gerou. E depois do Samuel, ela era estéril. Depois do Samuel, ela ainda parece que teve mais 5 filhos. Então, tudo mudou na vida dela. Os milagres desencadearam quando ela foi transparente com um líder que não era bom. Então, nós temos que lembrar que esse é o segredo, essa humildade, esse quebrantamento, porque o orgulho é o maior inimigo da transparência. Agora, deixa eu te falar aqui outro aspecto que o bom discipulador, ele é modelo de confiabilidade e responsabilidade. Modelo de confiabilidade e responsabilidade. Tá? Nós vamos explorar essas duas palavras. Diga confiabilidade e diga responsabilidade. O que eu quero dizer com confiabilidade? Eu vou te mostrar, mas primeiro deixa eu fazer essa pergunta. Por parte do discipulador, agora é por parte do discipulador, diga por parte do discipulador. Obrigado, muitos falaram, mas eu quero agora todos falando. Por parte do discipulador. Yes, vocês são demais. E parabéns vocês também que estão aí nos outros Tadéis. Por parte do discipulador, quais são os 2 maiores inimigos de um discipulado profundo? Agora nós não estamos falando por parte do discípulo, nós estamos falando por parte do discipulador, porque tem discipulador também que não ajuda, com todo o carinho. Tem discipulador que tem discípulo que até seria uma bênção. Ele não pode colocar a culpa em Deus nem no discipulador, é a culpa dele. Como eu disse, até se ele tivesse um discipulador péssimo como Eli, ele poderia ser como a Ana e ainda alcançar a vitória. Então, ele nunca pode pôr a culpa nos outros. Porém, tem discipulador que é tão ruim que se ele fosse melhor, o discípulo ia aprender a ser bom. Ele ia aprender a ser quebrantado, ele ia aprender a ser humilde, ele ia aprender a ser transparente. Então, tem discipulador que não tem cooperado com o processo também. O discípulo não deve usar isso que eu vou falar agora como desculpa para não ser um bom discípulo, porque nunca tem desculpa, porque mesmo que o discipulador não for bom, o discípulo devia ser um bom discípulo. Mas tem discipulador também que não é bom e tem prejudicado demais o processo e dado até má fama para um discipulado verdadeiro. Muitas igrejas por aí praticaram discipulado, mas de uma forma tão tóxica, tão errada, que era até melhor nem ter discipulado, porque era tão doentio a situação, discipuladores que dominam, que querem ser dono do discípulo. Não, você tem que falar comigo para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Que doença é essa? A Bíblia fala que não é para você nunca se submeter a um dominador, um ditadorzinho. Isso é feio, isso é errado, sai fora. Aí é discipulado, estou fora. Amém? Não se submete a discipaulada. Toda vez que você tem encontra discipaulada, discipulado. Mas olha, é errado o discipulador que domina sobre os outros, que quer controlar a vida dos outros, que é doente. Tem discipulador que não devia ser discipulador, não, porque ele é doente, ele tem que ir para o psicólogo, ele tem que ir para a libertação, para a cura, para fazer a corrente das 10 cabeçadas na cruz. Ele tem que ser curado. Ele tem discipulador doente. Olha, às vezes você está aqui conversando, vamos supor que eu sou discipulador do Ronaldo. Aí eu vejo o Arão falando com o Ronaldo lá, e eles conversando depois do culto, e os dois rindo, se abraçando. Ao discipulador doente. Faz a cara igual da Daphne. É uma piada secreta aqui entre nós aqui, do pastor Giovanni. Aí o que acontece? Aí eu fico tudo desconfiado.
Aí depois eu chego, os dois estão lá conversando alegre, e eu chego lá. Pastor Arão, está gostando do meu discípulo? Ele é meu discípulo, como se fosse, não pega minha ovelha, não. Que doença é? Que coisa feia. Isso é feio demais. Isso, irmãos, isso é criancice, isso é imaturidade. Alguém que age assim não devia nem ser discipulador. Outra coisa, aí eu chego lá e falo, depois que o Arão, eu falo com o Ronaldo, o que você estava falando com o Arão? Você é meu discípulo, cara. Você tá? Olha que coisa, olha que doença. Ou senão eu chego para o Arão depois e falo, eu vi você falando com o meu discípulo, está tudo bem? Tal. Que coisa é? Meu Deus! Alguém que é discipulador assim não devia ser discipulador. Ele tem que parar de discipular todo mundo. Ele tem que ser tratado espiritualmente. Ele é doente. Ele é tóxico. Se eu sou um bom discipulador do Ronaldo e eu vejo ele, depois do culto, batendo papo e conversando com o Arão, e talvez até Arão orando por ele, eu vou pensar assim, eu estou tão feliz de ver isso, que eu sei que o Arão é tão homem de Deus, ele está abençoando o meu discípulo. Cara, eu não sei como agradecer o Arão por investir no meu discípulo, eu sinto tão feliz. Então tem que ter esse coração. Então, um bom discipulador, ele realmente tem que ser saudável, tá? Mas quais são, mostra a frase de novo, por parte do discipulador, quais são os dois, agora vocês leem o restante, por parte do discipulador, quais são os dois? Isso mesmo. Quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? Primeiro, a indiscrição. Indiscrição, que é o quê? A falta de confiabilidade. O que é indiscrição? É a falta de confiabilidade. Eu vou ser indiscreto. Eu vou contar o que o meu discípulo conta para os outros. Eu vou falar para os outros do que o meu discípulo se abriu comigo, eu vou agora espalhar para os outros. Então, isso é indiscrição, é a falta de confiabilidade. Um confidente tem que ser de confiança. Se você é um confidente, ou seja, alguém se abriu com você sobre algum pecado, você tem que ser um túmulo. Você tem que ser um túmulo, você não pode contar para ninguém. Meus discípulos, quando eles se abrem comigo, eu não falo nem para minha esposa, nem para o meu discipulador, nem para os meus melhores amigos, eu não falo para ninguém, nem dou indireta. O que ele se abriu comigo, fica comigo, entre eu, ele e Deus. E eu só vou falar para outra pessoa se eu pedir permissão dele. Talvez é uma situação, é um abacaxi muito grande que eu não sei como resolver. Eu falo assim, você concordaria de eu pedir conselho para o meu discipulador? Talvez eu nem vou falar, se você quiser, eu nem falo o seu nome. Mas eu quero pedir o meu discipulador, falar para ele que eu tenho alguém que falou assim para mim, e eu queria saber o conselho dele para poder até te aconselhar melhor. Você me dá permissão? Se ele falar, não te dou permissão, eu falo, não, então fica entre nós dois, fica tranquilo. Eu nunca tive nunca me dá permissão. Muito pelo contrário. No começo do meu caminhar cristão, né, eu estava discipulando pessoas, eu ainda era solteiro. E às vezes eu encontrava cada abacaxi que eu não sabia como resolver mesmo. E eu falava para o discípulo, falava assim, você me dá permissão? Eu não vou nem falar seu nome. E eu já tive discípulos falarem assim, eu nunca tive falar, não te dou permissão. Toda vez eles falaram, claro, eu conheço o seu coração, pastor Eibe. E eles às vezes até falavam assim, pode até falar meu nome, porque eu confio no seu discipulador também. Eu sei que ele não vai falar para ninguém, pode falar. Eu falava, não tem razão, eu não preciso falar seu nome, ele não vai saber quem é. Mas eu vou me abrir com ele sobre o seu caso para pedir
para ver melhor o conselho, porque eu quero te ajudar a resolver esse pepino. Então, isso é muito legal, gente. Isso é muito bonito. É muito forte. Então, por parte do discipulador, um dos grandes e maiores inimigos de um discipulado profundo é a indiscrição, ou seja, é você revelar o segredo dos outros. Uma das definições dessa palavra indiscrição é a revelação de segredos, ou a inconfidência, né? Então, é muito, muito, muito importante o discipulador, ele ser de confiança, ele ser uma pessoa que não vai contar para ninguém, nem dar uma indireta, nem para a esposa dele, nem para os melhores amigos, nem para o discipulador dele. Não conta mesmo, isso é muito, muito sério. Alguém que não sabe guardar segredo não pode ser um discipulador. Não pode ser um discipulador. Ele tem que ser discipulado primeiro, até ele ser curado desse problema de não saber guardar segredo, né? Ele tem que ser curado primeiro, não tem outro jeito, tá bem? Muito bem, qual o segundo maior inimigo de um discipulado profundo por parte do discipulador? É a irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Lembra que eu falei que, como discipulador, nós devemos ser modelo de confiabilidade, ou seja, alguém deve poder confiar na gente, que a gente não vai falar para ninguém o que ele está se abrindo conosco. Mas o segundo, eu falei que nós devemos ser modelo também de responsabilidade. Então, o segundo maior inimigo de um discipulado profundo por parte do discipulador é a irresponsabilidade. O que é um discipulador irresponsável? Tá? O que é um discipulador irresponsável? Deixa eu te dar um exemplo. Tá bem? Muito triste, porque meu pai até falava assim, eu não quero ser nem como Noé e nem como Davi, porque o Noé, ele salvou a sua família. Você lembra que na arca só foi Noé e a família dele, mas não ganhou mais ninguém para Deus, só ele e a família. Mas pelo menos a família ele ganhou. O mais importante ele ganhou para Deus. Parabéns. Mas não conseguiu ganhar mais ninguém do planeta Terra na época. Já pensou nisso? Não conseguiu convencer uma pessoa e ele ainda pregou 120 anos. Cara, esse aí, o life group dele nunca cresceu, multiplicou, só ficou a família dele o tempo todo, 120 anos. Você pensa que seu life group está demorando multiplicar? Se anime, meu irmão. Agora, meu pai falava, não quero ser nem como Noé e nem como Davi, porque o Noé ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. E o Davi, pior ainda, pior do que Noé, porque o Davi ganhou o mundo. O Davi conquistou nações. O Davi se tornou, talvez na época dele, o maior rei do planeta Terra. O maior rei. Ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua família. Pior do que Noé. Perdeu a sua família. Multiplicou o life group dele muitas vezes, mas perdeu a família. Pior do que Noé. Agora, por quê? Porque o Davi foi irresponsável. Naquela época tinha uma cultura, o seguinte, era um símbolo de status, um rei ter muitas esposas. E, apesar que a Bíblia não proibia a poligamia se fosse verdadeiramente casado, né? Se fosse verdadeiramente casado, o homem podia até ter mais do que uma esposa. A Bíblia não proibia, mas a Bíblia deixava bem claro que esse nunca foi o plano original de Deus. Deus não fez Adão e 3 Evas. Só fez uma Eva, né? Então, esse era o plano original de Deus. Agora, e no Novo Testamento já mostra claramente que deve obedecer à lei do país. Então, o cristão deve obedecer à lei do país. Por exemplo, no Brasil, poligamia é fora da lei. Você não pode ser casado no civil com 2 pessoas ao mesmo tempo. Agora,
O Davi, por ter várias esposas, sabe quantos filhos ele tinha? 19 filhos e uma filha. E tudo indica, além desses 19 filhos e uma filha, ele teve muitos outros filhos com as concubinas. Então, só com as esposas dele, ele tinha 19 filhos e uma filha. E com as concubinas, muitos outros filhos. E por isso que ele não cuidou bem, inclusive foi um caos, um caos. Um filho que o Davi investiu um pouco mais, tudo indica, foi o Salomão. O próprio Salomão fala no livro de Provérbios, meu pai me ensinou isso, me ensinou isso, me ensinou aquilo. Graças a Deus que o Davi investiu um pouco nele, parece. Agora, o Davi teve tantas coisas horrorosas, né? Um filho estuprando uma filha dele, um filho dele estuprando uma filha dele, né? De uma outra mulher, mas era meio-irmão, né? O próprio filho estuprando a meia-irmã dele. Outro filho matando aquele filho, matando, assassinando. Um filho matando o outro filho. Imagina, Davi imagina um filho seu assassinar um outro filho seu. É horrível. Davi sofreu demais com a família dele. Demais, demais. Por quê? Porque ele foi, com muito carinho que eu digo isso, com todo respeito, porque mesmo Davi tendo todos esses problemas que ele teve na família dele, ele era um grande homem de Deus. Por isso que Deus é muito misericordioso, não é mesmo? Pensa nisso, como Deus fala que o Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E mesmo com todas as falhas de Davi. Por isso que Deus é muito misericordioso por mim, por você. Porque mesmo com todas as falhas de Davi, toda vez que ele falhava, o que ele fazia, gente? Arrependia, chorava, pedia perdão de Deus. Ele tinha um coração tão quebrantado. E por isso que a Bíblia não fala que Davi era um homem perfeito. Foi muito errado. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o Davi tinha um coração muito lindo, de arrependimento, de quebrantamento. Quando o profeta vinha e chamava a atenção dele, ele pedia perdão. Teve um outro rei de Israel, a Bíblia fala que o profeta veio chamar a atenção dele assim. Não, o profeta veio falar para ele que ele estava errado. E o rei ficou com tanta raiva do profeta, que o rei falou assim, prende esse homem! E quando ele falou assim, a mão dele ficou grudada desse jeito no ar. Ele não podia, ele não dava conta de descer a mão. Você sabia disso? A Bíblia fala disso. Ficou congelado assim, ele não dava conta de mexer mais o braço. Ele falou, profeta, me perdoe, ore para Deus aí descongelar meu braço. Aí o profeta, mas você vai parar de ser um cara errado? Eu paro, tá, tudo bem. Então, olha só, o Davi não era assim. Davi era quebrantado da Silva. O Davi muito quebrantado. Por isso que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus.